Olá! Alegria, alegria e felicidade. Este é o meu lema. Vamos lá. Estamos aqui para, naquela semana, de falar um pouquinho sobre os áudios, que faz parte do processo do cura quântica com hipnose. Na segunda semana, nós temos o áudio do perdão, com som binaural, enfim, isso faz parte do processo. Eu queria explicar um pouquinho por que do áudio do perdão e por que o perdão faz parte do tratamento, faz parte do processo de cura, faz parte da libertação. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre o perdão, eu peço a gentileza, a sua contribuição, sua única contribuição, de se inscrever no meu canal e, se desejar, clica lá no sininho para receber cada vez que eu postar áudio aqui ou alguma mensagem, você possa ser avisado. Peço para você que se inscreva no meu canal. Importante, mais importante de tudo, se você está aqui me ouvindo, gratidão, gratidão por você deixar me ouvir. Nós somos todos instrumentos. E nossa função aqui na Terra é somos os canais, levar conhecimento, receber e transmitir. Nenhum conhecimento tem que ficar com a gente. Faz parte da nossa jornada. Vamos lá. Falar um pouquinho do áudio do perdão, da meditação do perdão e por que ela é importante. E ela deve fazer parte da nossa vida. E eu tenho que ler aqui um trecho que eu gosto particularmente muito, mas para traduzir para vocês a importância do áudio do perdão. Então, lembra? São 7 sessões, cada sessão tem um áudio. A primeira sessão está num outro vídeo chamado Primeira Sessão, ele é o áudio da luz. Na segunda sessão, o terapeuta aplica o áudio do perdão, que é esse que eu estou falando. E agora eu vou falar da importância. Sem mais delongas, vou falar um pouquinho mais do áudio. Então, vamos lá. O perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar, baseado naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro conosco, mais de uma vez não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas lá na Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Veja o que Jesus disse. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Isso está lá em Lucas 17, 3, 4. Então ele é bíblico. Eu não tenho aqui o cunho de ser religioso, mas sim ser espiritualista, porque faz parte do processo. Perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é quase nunca isso acontece, não é mesmo? Eu vou repetir, mas a verdade é que quase isso nunca acontece. Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre quando devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus 18, 21, 22. Perdão fingido não é perdão. Vou repetir. Perdão fingido não é perdão. Fingir o perdão é algo que muitas pessoas fazem, pois torna-se as coisas mais fáceis. Eu mesmo já fingi ter perdoado uma pessoa porque precisava continuar convivendo com ela. Mas depois de algum tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado. Porque não era algo verdadeiro, vindo do meu coração. Então eu chamei a pessoa e liberei do meu perdão, com sinceridade. Se você está sempre criticando e apontando os defeitos do outro, este é um sinal de que você não perdoa esta pessoa. Perdão. Outra dúvida. Perdão não é esquecer. Quando muitas pessoas que não liberam perdão por acharem que por elas se lembrarem ou lembrarão do que ocorreu, significa que não houve o perdão. Mas se nos basearmos nesse modo de pensar, nunca conseguiremos perdoar ninguém quando somos agredidos ou ofendidos de alguma coisa ou de alguma forma. O nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu ou que o outro fez com você, mas sim que você não leva mais em conta. Às vezes o perdão não está na transmissão para o outro, mas você se perdoar. E isso eu senti na minha pele, como todo mundo já esteve no alto e nos baixos. Eu já estive nessa situação. E é difícil compreender isso, ou aceitar, por orgulho, uma série de coisas. Mas você tem que não esquecer o fato, mas não levar mais isso em conta. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, sim, mas também se lembra que decidiu liberar perdão. E isso traz paz ao coração. Veja o que Deus disse para o povo de Israel: eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Isso está lá em Jeremias 31, 34. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus Todo-Poderoso pode esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Ou seja, não leva mais em conta o que fizeram de errado. Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de todas essas verdades citadas, existem muitas pessoas que ainda estão dispostas a perdoar. Existem muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. E Jesus disse: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoará, se não houver o perdão de um para com o outro, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. E isso está em Mateus 6, 14 e 15. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. Pois ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em
nossas vidas. Isso está lá em Isaías 59:2. Está escrito: as coisas ou as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa é uma das razões por que tantas pessoas sofrem com doenças físicas e emocionais, aquele rancor por dentro. A falta de perdão e o distanciamento de Deus gera uma ferida espiritual muito grande na pessoa, que tende a aumentar com o passar do tempo. Conclusão: diante dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvida de que perdoar é preciso. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores do que os outros, de que não erramos. Mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecados. E mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Quando perdoamos, nos aproximamos do Senhor. Isso nos traz paz, saúde física, saúde mental, espiritual. Por isso, se você foi ferido ou magoado por alguém e ainda não perdoou, tome coragem e procure essa pessoa o quanto antes, se for preciso. Ou faça verdadeiramente um pedido de perdão intencional, mental. Deus se agradará de você e te trará para mais perto dele. Então, este áudio em som binaural é para resgatar essa situação do perdão, do segundo áudio, da qual eu falei agora há pouco. Então eu convido você a orar nas suas orações, mas pedir de coração. Isso que eu li foi uma leitura que eu li de algo que está escrito, da qual eu assino embaixo, porque eu já passei exatamente por essa situação. E pode ter certeza, muitas curas físicas, que eu não sinto dor, vai ser um outro vídeo, né? E eu não sinto dor de nada, não é que eu não tenho sentimento. E aí você vai acostumando isso. Não quero misturar os áudios, tá? Aquele rancor, aquela angústia, aquela insatisfação interna, tá ligado ao falta do perdão. E, por último, do auto perdão. Porque muitas vezes você não se perdoa. E talvez aquela pessoa que você magoou ou vice-versa, talvez nem lembre mais disso. Isso está aí, remoendo dentro da tua cabeça. Então, o áudio, a meditação da segunda sessão, perdão, é milagroso. Através da técnica, do som, dos binaurais, vai levar sua mente para um outro estágio. Eu prometi sempre vídeos curtos. Esse já está passando dos 14 minutos, mas era só para trazer a importância do perdão. No vídeo anterior eu falei um pouco do áudio da luz, mas o perdão, a gratidão, particularmente, foi algo que eu convivi alguns anos da minha vida com isso. E eu fui aprendendo algumas coisas na intuição. Então, acalme o teu coração e siga o áudio do perdão direitinho. Faz parte da segunda sessão. Fique curioso. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho.
e venha me chamar no WhatsApp.